A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Luiz, ali da cidade de New Bedford, no estado de Massachusetts, e ali na região de New Bedford, Fall River, e eu venho aqui trazer uma mensagem do Senhor para o teu coração, e peço a Deus que venha tocar você que está aí assistindo, você que parou aí à frente do seu televisor. Vamos pedir a Deus que Ele venha falar no teu coração através dessa palavra que é viva e eficaz. Amém? A palavra do Senhor que eu tenho para você, meus irmãos, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. É um texto bastante conhecido, mas de grande e rica importância para as nossas vidas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, lá no versículo 1, diz lá assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa também tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E diz lá, segue a palavra do Senhor: então Jesus disse-lhe: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Meus irmãos, essa palavra, esse texto bastante conhecido, muito se falado na igreja, mas eu vejo que tem de grande riqueza, grande importância. São pérolas ali guardadas que eu quero pedir ao Senhor que venha tocar e falar no seu coração. Esse texto fala de um homem, Zaqueu, rico, diz o texto, cobrador de impostos, de grandes posses, de grande capacidade. Mas inicia o texto dizendo que ele desejava, ele ansiava ver, procurava ver a Jesus. Mas quantos são as pessoas nós temos ouvido falar? Eu conheço Jesus de falar, meus pais falavam de Jesus, meus avós falavam de Jesus, meus amigos falam de Jesus, mas existem aquelas pessoas que têm no coração um desejo forte e ardente que brota de querer ver ao Senhor Jesus. O desejo de ter experiência com o Senhor Jesus. Se você que está me assistindo agora, você que está vendo, você que talvez nunca foi a uma igreja, talvez você está apenas passando à casa de um amigo, está vendo o televisor e nunca teve esse desejo, essa experiência. Eu digo a você, peça ao Senhor, busque um meio, um canal, assim como Zaqueu, procure ver quem é Jesus. Amém? E diz aí em seguida, mas Zaqueu era pequeno, de baixa estatura. Em outras palavras, ele era limitado, ele tinha limitações. E muitas vezes isso acontece conosco. Quantas vezes o inimigo diz: mas eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou de pouca aquisição, poder aquisitivo, eu sou talvez uma mulher indefesa, mas limitações que o mundo tenta colocar, limitações que o mundo vem tentar te enganar, assim como Zaqueu. Mas diz aí então que ele, mesmo em meio a limitações, daquilo que ele apresentava, características físicas, ele persistiu. Digo a você, meu irmão, persista. Você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, que tem essa necessidade, talvez tenha passado por alguns problemas, talvez no trabalho. Quantas vezes tenho recebido ligações de pessoas, pessoas que às vezes nunca foi à igreja, não conhecem um templo, mas têm nos procurado devido a dificuldades, a lutas do dia a dia. Isso são limitações, isso às vezes são impedimentos que o inimigo tenta colocar. Passa como Zaqueu, e aí ele buscou,
ele buscou ver quem era Jesus e ele buscou uma forma de chegar até o Senhor. E diz o texto, então ele olhou para uma direção e viu ali aquela árvore onde ele havia de subir. Ele olhou para aquela direção. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você tem que buscar a direção que você está olhando. Qual é o caminho? Às vezes nós nos encontramos muitas vezes perdidos, sem saber por onde caminhar, por onde ir. E tudo tem a ver qual é o foco, a sua direção que você está olhando. E hoje eu te digo que se você está olhando aí, você está de frente, ouvindo essa mensagem, é essa direção que Deus tem te colocado. É essa direção que o Senhor tem colocado na sua frente, para que você venha buscar aí a resposta que você tem tanto procurado, tem ansiado, pedido ao Senhor Deus. E Zaqueu, então, ele foi até aquela direção e subiu até o sicômoro e disse assim, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha que lindo. Dizia que ali o Senhor haveria de passar. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos visto na igreja do Senhor, aqui no ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus, o Senhor tem passado no nosso meio, tem operado e agido no nosso meio. Seja você também mais uma dessa pessoa. Amém? E diz lá assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa. E aí ele, pois, me convém ficar hoje em tua casa. E no versículo 6, e ele desceu de toda a pressa e recebeu o Senhor. Meus irmãos, se Deus tem te chamado, se o Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, tem falado no teu coração, atenda o chamado do Senhor. Atenda aquilo que o Senhor tem falado, tem tocado. Porque nada acontece, não tem o acaso, o por acaso, não. Se o Senhor te colocou à frente desse televisor, se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor tem falado. Atenda o chamado do Senhor. Procure uma igreja, você vai ver sempre nos aparece o número do nosso telefone aqui no televisor. Procure, liga-nos, porque atende, o Senhor tem te chamado. E aí diz o texto, todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E extremendo Zaqueu, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso nos fala de investimento. Zaqueu, ele procurou então, ele reconheceu. Zaqueu não diz a palavra do Senhor que Zaqueu era um leproso como os outros, não era cego, não era um coxo, mas era uma pessoa que ele reconheceu a necessidade do Senhor Jesus na sua casa. E você talvez aí, que tem a sua família, talvez um filho, uma filha, em problemas, perdido nas drogas, que então você vê essa necessidade do Senhor entrar em tua casa. Faça como Zaqueu. Faça como Zaqueu, busque, procure ao Senhor. E ele diz aí, então, ele restitui, ele investiu. Invista naquilo que você acredita, meu irmão, minha irmã. Invista. Você vai ter que dispor e invista naquilo. Zaqueu, ele era um homem rico e ele se dispôs, ele se despiu da glória do homem, vamos dizer assim, porque ele acreditava. Ele acreditou, porque Jesus, ele acreditou que se ele se despindo daquele homem, aquilo que o Senhor tem a oferecer a ele era muito maior. E aí diz o texto então assim, então Jesus disse-lhe, hoje houve salvação nesta casa. Meu irmão, sempre quando você busca, você acredita, você investe naquilo, no Senhor, nessa palavra que o Espírito do Senhor tem falado no teu coração, que o Espírito Santo tem falado com você, tem te incomodado. Então, invista nisso. E com certeza a sua salvação virá, a solução, o teu problema, aquilo que o teu filho, tua filha tem passado, talvez um esposo, talvez perdido, talvez desorientado, entristecido, afastado nos caminhos do Senhor. Invista nisso, meu irmão, minha irmã, e Deus vai te dar a resposta. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu sou o pastor Luiz, ali da cidade de New Bedford, na 468 North Street. Você que é de New Bedford, de Fall River, de Hyannis, há muitas pessoas, nos procure. Estamos ali nas terças-feiras, às 7h30 da noite, também às terças às 7h30 e os domingos às 10 da manhã. O meu telefone 857-247-4803.
e que Deus te abençoe poderosamente na paz do Senhor Jesus.